Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, louvamos a Deus que nos proporciona mais uma oportunidade de estarmos meditando um pouco na palavra do Senhor. Amém? Vamos lá? Eu quero, primeiramente, mandar aqui um abraço para os irmãos que comentaram o último vídeo. A irmã Deus Irene, o irmão Francisco Silva, a irmã Leninha, o irmão Francisco Santos falou que a aula acrescenta muito, que bom. A irmã Leninha novamente dizendo que a aula está maravilhosa, preparada lá para ministrar na escola dominical, que bênção. A irmã Arisneide Almeida, falando que nós devemos perseverar. Isso mesmo, irmã Arisneide. Escola dominical tem passado por lutas, né? Nós não podemos deixar essa obra desfalecer. Também o Rômulo Henrique falou aqui da dificuldade, né, de muitos de muitos alunos, né, deixarem de ir para a escola, né, tendo uma queda na frequência da escola bíblica. Realmente, isso tem acontecido sim em muitas igrejas e a gente tem que dar uma resposta, e a nossa resposta tem que ser através da oração, através, né, da preparação de professores, da preparação. Eu costumo dizer, irmãos, que a escola bíblica dominical ela tem que ser mais atrativa do que a Fórmula 1, mais atrativa do que o futebol, tem que ser mais atrativa do que aqueles programas de esportes de carros, né? Esportes, programas automotivos. Então a escola bíblica tem que ser mais atrativa do que esses programas da TV. E para isso é necessário um grande investimento, né, tanto dos pastores, tanto dos professores, e também é claro que a gente não deve aí eximir o aluno, né, porque o interessado é o aluno. Então, quando o aluno está interessado em crescer, está interessado em aprender mais do Senhor, é claro que ele vai frequentar a escola bíblica. Mas nós temos que preparar, né? Temos que trabalhar com a nossa escola bíblica da melhor maneira possível. A Raquel Torres também, o irmão Natanael Campos, ele é lá da Fazendinha, do Itapuã, presbítero Natanael. Um grande abraço para você, meu irmão. É uma congregação lá do pastor Dernival Lopes, lá do Guará 2. Que bênção, que bênção, que bênção. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês, tá bom? Vamos lá, vamos hoje meditando em um tema super importante, que é a doutrina da salvação. Vamos falar um pouco sobre a salvação, lição 9, 28 de agosto. Vamos lá. Referências bíblicas, está situado em Lucas 19. Fala aqui da passagem de Zaqueu, né, que era um publicano. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, e restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Fundamento Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Temos como objetivo geral refletir sobre como a doutrina da salvação se aplica ao pecador. Objetivos específicos: primeiro,
mostrar que Jesus foi a promessa de Deus para executar a salvação do pecador, refletir como o pecador depende do sacrifício de Cristo na cruz para ser salvo, mostrar de que forma ocorre a eleição do pecador para a salvação. Estudaremos, a doutrina da salvação. Como percebemos, esse é um assunto muito interessante, que chama a atenção das pessoas. Veremos como Deus proveu um meio de salvação para o mais vil pecador sedento de salvação. O valor do sacrifício de Cristo na cruz para o plano da salvação e o método usado por Deus para desenvolver esse projeto, esse projeto de salvação. Primeiramente, vamos dar uma passeada aqui no Antigo Testamento. Deus proveu o Salvador suficiente para o pecador. 1.1, Jesus foi prometido por Deus no primeiro pecado do homem. Pessoal, uma coisa que nós temos que colocar em mente é que Deus não foi pego de surpresa. Deus ele não foi pego de surpresa quando o homem pecou. Quando as pessoas às vezes pensam que Adão pecou, pensa que Deus levou um susto. Não, Deus não. A onisciência de Deus não permite levar esse susto. Então ele conhece, ele sabe todas as coisas. Então, Jesus ele foi prometido logo, desde o início. Existem inúmeras referências sobre Jesus no Antigo Testamento. Logo nos primeiros capítulos de Gênesis, após a queda do homem. Esse versículo aqui, a gente chama de proto-evangelho, É o proto-evangelho, ou em latim é proto-evangelium, como está descrito aí na revista. Então essa é a primeira referência, o primeiro apontamento de Jesus no Antigo Testamento. Aí tem vários outros, você observa aqui Gênesis 12, quando fala da descendência de Abraão, seria bendita todas as nações, isso é um apontamento para Cristo. E todas essas referências, Deuteronômio, Salmos, Miqueias, Zacarias, Gálatas 3,14, Atos 3, Atos 13, Mateus 2,1, isso aqui já no Novo Testamento e esses aqui no Antigo Testamento. Então, aqui se refere às profecias, só para você ter uma ideia, e aqui o cumprimento dessas profecias em Jesus. Às vezes as pessoas perguntam, como Abraão, todas as nações seriam benditas em Abraão? Como pode? Através de Cristo, Então é um apontamento para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, correto? Então, como o Salvador Jesus reconciliou o pecador com o Criador. Cristo se fez maldição por nós, suportou a afronta, levou a culpa, e que, Colossenses 1,20, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, olha que interessante, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão nos céus. Então, preste atenção, Jesus, ele é essa ponte, que nos dá acesso à salvação. Então, sem Jesus, sem a cruz de Cristo, você não passa para o outro lado. Sem a cruz de Cristo não há salvação. Sem o sacrifício vicário de Cristo, você olha no livro sacrificial de Levítico, quando você observa que o cordeiro tinha que ser sem mácula, tinha que haver derramamento de sangue e tudo mais. Então, não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. É por isso que Jesus se fez maldição. Por isso que ele pagou pelo nosso pecado. E isso é interessante, que às vezes a gente fala, a salvação é de graça. A salvação ela é de graça para mim, para nós. Mas por quê? Porque alguém pagou em nosso lugar. Não foi eu nem você que pagamos este alto preço.
porque não poderíamos também, né? Porque o homem em si só não tem condições de se salvar. Mas alguém pagou por nós, alguém assumiu esta culpa e foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então foi assim que ele reconciliou o pecador com o Criador, através da sua morte na cruz do Calvário. 2. Sacrifício de Cristo, fator irremovível da salvação. Então a importância do Cordeiro, né? Acabei de falar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, o sangue do Cordeiro protegeu Israel do juízo que viria sobre o Egito. Lembra lá do sangue nos umbrais da porta? E o anjo da morte não passaria naquela casa onde havia o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. Não é isso? Então, no Egito, o livramento do juízo veio através do sangue. Então a história se repete novamente. Se você ler Hebreus capítulo 9, versículo 22, você vai ver que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? Então tem que haver derramamento de sangue. É o sangue de Cristo que reconcilia o pecador com o Criador e nos leva continuamente e nos lava continuamente, né? Então é o sangue do Senhor, é esse sacrifício, né, vicário. Essa palavra vicário é sacrifício em favor de outrem. Então, o sacrifício vicário de Cristo, não por ele mesmo, mas em nosso favor. Ele entregou a sua vida, né, para salvar a nossa. É por isso que ali naquele momento pesava sobre Cristo todos os nossos pecados. O Isaías, o profeta messiânico, ele diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, né? Então, sem o sangue derramado, não havia remissão de pecado. Eu trouxe aqui 10 verdades sobre o sangue de Cristo. Primeiro, temos a redenção através do sangue. Segundo, somos justificados. Terceiro, somos santificados. Quarto, somos purificados. Quinto, temos paz através do sangue de Cristo. 6, temos vitória através do sangue de Cristo. 7, fomos comprados pelo sangue de Cristo. 8, fomos lavados pelo sangue de Cristo. Oh, glória. 9, só pelo sangue de Jesus podemos entrar na presença de Deus. E 10, purifica a nossa consciência, somente o sangue do Senhor, o sangue do Cordeiro imaculado, do Cordeiro de Deus, o nosso Cordeiro Pascual. Oh, glória a Deus, foi através dele. É por isso que ele é o nosso único e suficiente Salvador. Não há outra pessoa, não há outro sangue inocente, não há outra pessoa pelo qual devamos ser salvos a não ser Jesus Cristo, o nosso Senhor, que derramou seu sangue inocente para que nós pudéssemos hoje gozar desta graça, desta comunhão para com o Senhor. Amém? Glória a Deus. 10 verdades do sangue do Cordeiro. 2.2. Deus não pode flexionar-se para perdoar pecado. Tem gente que pensa que Jesus, que Deus não cobrou o pecado da humanidade. Essa é uma visão errônea, tá? Essa visão é uma visão errônea. Como eu falei, tem gente que a salvação é de graça para nós, mas alguém pagou. Então foi Jesus, caiu sobre ele o nosso pecado. Deus abomina o pecado, isso é incontestável. Para aniquilar o pecado sem ferir sua santidade, Deus fez seu Filho pecado por nós. Nossos pecados foram lançados em Cristo. Então, quando você fala que a salvação é de graça para nós, é porque Cristo pagou.
Deus cobrou em seu Filho os nossos pecados. Essa imagem aqui ilustra bem, né, que se nós estamos de pé é porque nós estamos seguros na cruz de Cristo. Então é porque Ele nos fundamenta, Ele nos salva, somente Jesus Cristo, né? Glória a Deus. 3.1. Deus os elegeu em Cristo para a salvação. O propósito de Deus antes da criação era ter um povo para si, mediante o sacrifício de Cristo. Isso está explícito em Efésios capítulo 1, versículo 4 a 7. Através da sua morte temos a redenção. Então ele nos redimiu à luz de Romanos 3, 25. Então, nós vamos aqui tratar um pouco dessa matéria tão importante da teologia, que é a soteriologia, ok? Que é a doutrina da salvação. Então, preste bem atenção. O que acontece em nossas vidas é isso. Primeiro, vem a regeneração. Nós aceitamos Jesus. Jesus, ele nos regenera. E essa regeneração, ela é um ato de Deus em nossa vida, né? É a nossa nova vida em Cristo. Então é um ato exclusivo de Deus. Então é Deus que nos regenera. E isso é importante nós frisarmos. Segundo, e aí nós somos adotados, né? Vem a adoção. Deus nos faz parte da sua família. Então Deus nos adota, Deus nos chama para perto. Ora, se Deus nos adota, nós também receberemos a herança, porque através da adoção, não é verdade? Glória a Deus. E logo depois vem a justificação. O que é a justificação? É o ato de Deus de nos tornar justos em Cristo. Através de Cristo, os nossos atos, né, são perdoados. Então, através de Cristo Jesus, nosso Pai nos declara justos, né, através de Cristo. A santificação é um processo de separação do pecado. Isso aqui é interessante quando você olha a questão da justificação, da adoção, da regeneração. São atos exclusivos de Deus para com o homem. Mas a santificação já traz aí uma exigência para o homem. Ou seja, o homem faz parte deste processo, porque o homem, né, decide também se santificar. Isso nós cremos assim, né, defendemos essa linha arminiana. Nós vamos ver mais à frente que você vai entender melhor. Então, o processo de separação. A palavra santo significa separado. No entanto, santificação é esse processo de se separar do pecado, de se separar do mundo. E a glorificação, né, que será o porvir, o corpo glorificado, a eternidade, né? Um ato de Deus quando o Senhor vier buscar o seu povo, a sua igreja. E olha que interessante também, a regeneração ela nos arremete ao passado, né, ao sacrifício de Cristo, a adoção também, a justificação também, mas a santificação é um ato presente. Então, nós temos que nos santificar. Às vezes, alguém pergunta, poxa, nós temos o culto de libertação em nossas igrejas. Por quê? Nós já somos salvos. É por isso, é porque a santificação, ela é cotidiana, ela é um processo, e é um processo presente. Então, nós temos que buscar a cada dia a separação das coisas do mundo, de tudo aquilo, né, que vem entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós temos que nos separar, né? Esse processo chama-se santificação. E a glorificação nos arremete ao futuro, aquilo que ainda vai acontecer, pois quando o Senhor chamar a sua igreja, quando nossos corpos forem transformados
e nós estaremos para sempre com o Senhor, né? Então, preste bem atenção à regeneração, à adoção, justificação, glorificação, a santificação e glorificação. Regeneração, adoção e justificação nos arremete ao passado, ao sacrifício de Cristo, e a santificação ao presente momento, que estamos buscando a separação do mundo, né, e chegando mais perto do nosso Senhor, e a glorificação nos arremete ao futuro, aquilo que ainda vai acontecer. Amém? Então, olha só, irmãos, aqui a gente chega num ponto crucial da nossa revista, que é duas linhas teológicas a respeito da soteriologia, e isso é interessante, porque alguns defendem o ponto de vista de Calvino, né? O calvinismo, e outros são arminianistas, né? Acreditam aí no ponto de vista de Armínio. É interessante para você, se você tiver ainda alguma dúvida e não conhece, né? São 5 pontos fundamentais de Calvino e 5 pontos de Armínio. Se você pesquisar aí, você vai encontrar os 5 pontos. Nós não vamos mexer, não temos tempo para tratar dos 5 pontos. Nós vamos tratar somente sobre a questão do livre-arbítrio, tá bom? No que diz respeito à salvação. Então, depois você dá uma pesquisada, você vai ver os 5 pontos, os cinco pontos do arminianismo e os 5 pontos do calvinismo, tá bom? Então, ok, vamos entender um pouco mais acerca aqui do livre-arbítrio. Olha só, vamos começar aqui por Calvino. Calvino, ele defende a depravação total do ser humano. Calvino diz que o homem não regenerado é absolutamente escravo de Satanás. E por isso é totalmente incapaz, que ele é incapaz de exercer sua própria vontade livremente. Dependendo, portanto, da obra de Deus. Antes deve vivificar o homem, antes que esta possa crer em Cristo. Então, entenda aqui. Calvino diz que o homem é incapaz de escolher. Ele é incapaz de escolher a salvação. Essa é a posição calvinista, que é Deus que exerce no homem, é Deus que escolhe, é Deus que elege, né, o homem. Porque o homem por si só, ele não tem poder de escolher eu quero ou eu não quero, mas é Deus que escolhe. Mas aqui nós temos um problema, porque se nós cremos nesta eleição, nesta predestinação desta forma, surgem alguns problemas. Por exemplo, se Deus escolhe uns para a salvação e outros não, então que sentido faz a gente pregar o Evangelho? Que sentido faz a propagação do Evangelho se Deus já vai salvar de uma maneira ou outra aqueles que são escolhidos, né, nesta predestinação? Então é um grande problema que nós temos a respeito aí do calvinismo. Mesmo eu respeito algumas pessoas que entendem, né, que são calvinistas, que entendem que Calvino, que o ser humano, né, não tem essa capacidade. Eu entendo, irmãos, olha, que Deus, na sua onisciência, ele conhece, é claro que ele conhece quem vai ser salvo e quem não vai. É claro que Deus conhece. Mas, neste caso, nós acreditamos ser mais coerente a posição de Armínio. Por quê? Armínio ele diz que a vontade do homem é livre. Ele pode escolher. Isso chama-se o livre-arbítrio, né?
Ele pode escolher, mas preste atenção. Ele pode escolher a salvação. Ó, o homem é livre para escolher ou a palavra de Deus ou a palavra de Satanás. Ou seja, é o que ele quer, né? É o que ele quer. Então, ou seja, é o livre, é o poder de escolha, é o livre-arbítrio. O que que você quer? Não, eu quero beber. Ué, tudo bem. Não, eu quero viver uma vida de pecado. Ué, a pessoa escolheu, vai viver. Né? A salvação, portanto, depende da obra da sua fé. Depende que você creia. Né? Então, preste atenção. Vamos lá. Como a gente pode entender? Imagine comigo um ônibus. Esse ônibus, ele tem um itinerário. Eu vou colocar o itinerário desse ônibus. O céu de glória. O ônibus está indo para onde? Para o céu de glória. Ok. Então, esse ônibus ele tem um itinerário. Ele tem uma origem pré-definida. Não é verdade? Então, preste bem atenção. Quando a Bíblia fala de predestinação, ela sempre fala no coletivo. Fala no coletivo, que é a igreja. Pode observar, você não vai encontrar nenhuma palavra no singular. E o Senhor predestinou a fulano. Não. Vai falar que nos predestinou, sempre no plural, sempre se referindo à igreja. Então, preste atenção. O ônibus, o exemplo que eu estou te dando do ônibus, o ônibus está predestinado, sim ou não? Está. Ou seja, ele já tem um destino pré-definido. Ele está predestinado. Agora, a pessoa está aqui. As pessoas estão aqui, ó. E aqui está o ônibus. Aqui está o ônibus. Aqui está o ônibus. Se você rir do meu ônibus, você não vai para o céu. Oh, Jesus amado. Aqui, meu ônibus. Tá certo. Então as pessoas estão aqui. O ônibus está pré-definido. O ônibus para. A porta está aberta. Agora, a pessoa decide entrar no ônibus ou não. Isso é o quê? Defende aqui Armínio, né? O arminianismo. Esse poder de escolha de entrar no ônibus ou não. A partir do momento que a pessoa decide, né? Decide entrar, aceitou Jesus pela fé e adentrou ao ônibus. Adentrou ao ônibus. Então agora ela está predestinada, tá? Porque o ônibus, a igreja está predestinada, né? Porque a igreja tem um futuro predeterminado, que é estar para sempre com o Senhor. Entende? Então, entenda dessa forma. Jamais a gente pode pegar na individualidade de cada um e falar que cada um é predestinado. Ah, esse aqui é predestinado. Não, esse aqui não é não. Então, como defende o calvinismo? Nós não entendemos dessa forma. Tá bom? Então, é mais ou menos isso. Para que a gente venha entender um pouco mais dessa condição do pecador. E eu quero falar algo interessante aqui para você. Preste atenção, irmãos. Existem pessoas que, quando a gente fala de livre-arbítrio, essas pessoas falam assim, não, eu estou na igreja, mas eu posso escolher o que eu... Epa, você está errado. O livre-arbítrio
essa vontade livre, ela só nos diz respeito através da salvação. Salvação. Aí alguém magoou alguém e fala assim, não, eu tenho um livre-arbítrio de perdoar ou não. Ei, você está errado. Não. O livre-arbítrio é só no que diz respeito à salvação. Por quê? Porque quando você... Eu não dei aqui o exemplo do ônibus. Quando você está dentro do ônibus, acabou. Então é o ônibus que vai te guiar. Você já tem o destino. Então, quando você está na igreja, não é se você quer perdoar ou não. Você faz parte da igreja de Cristo. Você deve perdoar. Interessante isso, né? Aí a pessoa está dentro da igreja e fala, eu não sei, eu posso escolher se eu vou ser servo ou se eu não vou, se eu vou servir o meu irmão, se eu vou amar meu irmão ou não. Ei, você está totalmente errado. Você está errado. Porque o livre-arbítrio é somente para a salvação. Você escolher estar em Cristo ou não. Você querer a salvação ou não. Depois que você adentrou. É igual vamos comparar aqui. Se você é um empregado e aí tem o seu patrão, né? Aí você adentra na empresa. No primeiro dia ali você vê as normas da empresa, você vê tudo que pode, o que não pode, não é isso? Então, se você não cumprir aquelas normas, não vai dar certo, você não vai ficar na empresa. E você deve ali obedecer, né, o seu chefe, as orientações ali, as normas da empresa. Então, quando você vem adentra a igreja tem um dono, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entregou, que deu, que derramou o seu sangue por ela, né? Então, as orientações estão na palavra de Deus. Você deve perdoar, você deve amar, você deve servir, você deve ser servo. Hoje em dia tem muita gente querendo ser senhor e não estão querendo ser servo. A Bíblia fala, não seja sábio aos seus próprios olhos. Considere sempre os outros maior do que você. Nas grandes recepções, não procure os primeiros assentos. Ou seja, deixa o teu ego, não seja egocentrista, né? Ame, faça a obra de Deus com humildade. Amém? Glória a Deus. Na obra de Deus é assim. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Você quer estar em destaque? Então se humilha. Você quer ser exaltado? Se humilha. É assim que funciona na obra do Senhor. Amém? Então nós cremos sim no livre-arbítrio para a salvação, diferentemente do calvinismo, que fala que o homem é capaz de escolher a Jesus. A gente sabe, né, que quando fala que o homem ele é pecador, é verdade. O homem que não conhece a Jesus, ele é escravo de Satanás mesmo, né? Ele é escravo de Satanás. Em Romanos 9:30, somente para exemplificar, esse exemplo foi trago pelo comentarista da revista, e ele diz, no final do versículo 30, imputa a justificação pela fé. Pela fé de quem? Pela fé do justificado. Então, está vendo aqui a ação da pessoa? Então, a pessoa crê, a pessoa vai ter fé, né? Não dando lugar à eleição incondicional. Então, essa eleição incondicional aqui, né, é defendida por Calvino e por algumas igrejas tradicionais. Nós não cremos desta forma, nós não cremos nessa eleição incondicional. Nós cremos na eleição condicional. Condicional. E qual é a condição?
nós acabamos de ver. A condição é a fé, né? A condição é crer. Então, quando você crê, essa é a condição. É você crer, é você acreditar, né, na pessoa de Cristo Jesus. Beleza? Certinho? Né? Sinopse 3, finalizando. Conclusão. Vimos que o plano de Deus para resgatar o pecador da sua realidade mortal é completo. Mesmo sendo ele santíssimo e, portanto, não podendo relacionar-se com o pecado, criou uma possibilidade perfeita de alcançar todo aquele que deseja ter com ele um relacionamento que culmine na sua salvação. Então é todo aquele que deseja, né? Ou seja, é condicional, né? Eu tenho que desejar, eu tenho que querer. Irmãos, isso é notório para nós, pastores, e você também já deve ter visto, pessoas que não desejam. Você prega, você fala, e as pessoas rejeitam, né? Não, eu não quero, não, deixa para depois. As pessoas rejeitam. Então, elas em si não querem, né? Então a pessoa tem que desejar, e é pela fé, né, que isso acontece. Então, aqui a revisão, tá bom? Em um formato diferente aí para você, graças a Deus. Então, irmãos, olha só. A gente no início a gente estava falando sobre a escola bíblica, e a gente precisa mesmo melhorar a nossa escola bíblica, né, a cada dia. Eu, particularmente, na nossa igreja, na igreja a qual o Senhor nos confiou estar pastoreando, nós fizemos algumas mudanças na escola bíblica. Por exemplo, a gente tem um período no início, um período de devocional, né, de louvores, onde os jovens adoram o Senhor e a gente adora o Senhor logo pela manhã, e isso é muito bom. E outra coisa, o departamento infantil, eu observava que sempre a revista do departamento infantil era aquela revista, sempre falava de Moisés, sempre falava do Antigo Testamento, e eu percebendo que hoje os temas, né, estão bombardeando nossas crianças. E o que eu fiz? Eu fiz uma série de temas falando sobre ideologia de gênero, falando sobre diversos temas contundentes, temas atuais, né, para que os professores tratem na sala de aula com as nossas crianças, né, o que nos deu aí uma boa perspectiva, né? Avisamos aos pais, os pais começaram a trazer mais os seus filhos, e continuamos na luta, irmãos. A escola dominical, ela tem que ser anunciada, né, durante os cultos semanais, né? Nós temos que sempre bater nessa tecla, na escola bíblica dominical. Sempre falar na escola bíblica, porque é muito importante os obreiros estarem na escola bíblica, né? No culto de ensino. São trabalhos que a gente não pode jamais deixar desfalecer, né? Então, há algum tempo, um irmão foi visitar lá a escola bíblica e disse que passou ali em Águas Lindas, passou em diversos lugares, e a maioria das igrejas todas fechadas no domingo pela manhã, né? Até que chegou lá e encontrou a escola bíblica, né? Encontrou lá a igreja aberta no domingo pela manhã. Então, irmãos, vamos nos esforçar, né? Vamos fazer o que é necessário, vamos trabalhar, vamos incentivar os nossos jovens, adolescentes, crianças, obreiros, todos os irmãos a estarem na escola bíblica dominical. Amém? Um grande abraço para você. E não deixe de comentar o vídeo, tá? Comente no vídeo como é que está a sua escola bíblica, como é que está a frequência, né? Comente no vídeo como é que está a frequência da sua escola bíblica dominical, tá bom? Deus te abençoe grandemente, uma excelente aula para você.